Muito bem, e vamos lá para a nossa sexta aula. Na aula passada ficamos de ver, né, um dos quadros que o Denásio utiliza, né, para explicar, para ilustrar, né, aquilo que estamos estudando, que é exatamente esse daqui, onde ele vai chamar de lógica do Édipo no menino, ou do menino. Vimos na aula passada já um dos quadros sobre essa lógica, né, onde ele faz uma espécie de um relato, né, de um menino de 4 anos, e aí ele nos apresenta essa figura 2 aqui, que também está dentro da lógica. Então a gente parte de baixo para cima, né? Inclusive, deixa eu até selecionar aqui. Ué, por que não está deixando eu selecionar a minha canetinha? Enfim, vamos sem a caneta. Vocês enxergam aí o cursor do meu mouse, né? Ótimo. Então aqui, gente, falo sensações erógenas. Então, a criança está no desenvolvimento psicossexual até que ela chega ali por volta de 3 anos de idade, lembrando que pode ser um pouco menos, um pouco mais, e aí o que ela descobre? Ela descobre os seus genitais, né? O menino descobre o quê? O pênis. E aí o que ele sente? Sensações penianas. Com isso, também vem o quê? O fantasma de onipotência, que na verdade é o falo. Então, essa onipotência, essa fantasia de onipotência que o menino passa a ter, o Freud vai chamar de falo, e essa fantasia e esse símbolo de onipotência é o pênis. Muito bem, o menino começa a sentir ou viver desejos incestuosos míticos, que é desejo de possuir o corpo do outro, né? Nesse caso aqui, o outro já aparece via Denásio com o O maiúsculo, né? Que é o que vemos em Jacques Lacan, que representa quem? A mãe. Então o menino passa a ter o desejo de possuir o corpo da mãe. Desejo de ser possuído pelo corpo do outro, que seria o pai ou quem faz a função paterna, quem aparece para ele como lei, como aquele que pode e até mesmo tira a mãe dele. E também o desejo de suprimir o corpo desse outro, esse outro que ele desenvolve o desejo de ser possuído. Agora, suprimir é interessante porque, poxa, se ele deseja ser possuído, por que ele deseja suprimir? E aí é por isso que o Freud vai dizer que são desejos amorosos e hostis, né? Então, ao mesmo tempo que ele deseja ser possuído por esse pai, para ter esse outro mãe só para ele precisa suprimir o pai. E isso chamamos de sexualização dos pais. Vai seguindo até que as fantasias de prazer que se manifestam por comportamentos também aparecem. E aí a gente vê a fantasia de prazer, né? Atitude sexual ativa, que seria possuir. O menino tem essa fantasia ativa de possuir esse corpo da mãe. Assim como ele também vai ter a fantasia de prazer de uma atitude sexual mais passiva, que seria ser possuído pelo pai ou por quem faz essa função. E também o prazer, a fantasia de prazer, que também é entendida como ativa. Por que ativa? Porque para que eu venha suprimir o meu pai, eu preciso ir em direção a ele. Eu não espero ele
vir até mim e me suprimir. Não, eu tenho essa fantasia de suprimi-lo e por isso é uma fantasia sexual ativa. O menino então se depara com a visão do corpo no feminino, que pode ser a mãe, que pode ser a irmã, que pode ser qualquer figura feminina que se manifeste a ele desprovida de roupa ou de cobertura, né? E aí o que ele constata? Ela é desprovida de pênis. Portanto, por que ela não tem o pênis? Por que eu tenho e ela não tem? O que acontece aí? E aí se instala as fantasias de angústia. Nem tudo é só alegria na vida da gente, né? A fantasia de angústia fala desse medo de ser castrado pelo pai repressor, por aquele que faz essa função, né, paterna, de reprimir, de lei, de autoridade, de norma, mas que a criança fantasia que pode ser castrado por esse. Olha que interessante, antes eu quero suprimi-lo, eu quero dar cabo dele. Agora, diante de entender a diferença nos corpos, daquilo que se chama masculino e feminino, eu passo a ter agora angústia, medo dessa castração. Fantasia de angústia, medo de ser castrado pelo pai sedutor. Então, olha que interessante, o pai, ele aparece como repressor, aquele que reprime, aquele que não me permite viver a fantasia de prazer, mas ele também aparece como aquele que é sedutor, que de alguma maneira me seduz para quê? Para que eu seja possuído. Então, ao mesmo tempo que eu temo, né? Ao mesmo tempo eu me vejo nessa fantasia de sedução, que de alguma maneira vai atender a minha fantasia de prazer, que é mais passiva. E não parando aí, acontece o medo de ser castrado pelo pai que agora se tornou rival. Então, olha só, gente, as maneiras, né, que esse pai ou que essa que faz a função desse pai aparece para a criança. Como repressor, como sedutor, como rival. Então a criança precisa administrar, né, dentro dela, elaborar dentro dela, exatamente tudo isso no que diz respeito a essa figura de autoridade, de lei e etc. Não é simples, né? Uma criança de 4 anos, né? De 3 anos e pouco, de 5, 6 anos, precisar enfrentar isso tudo. Desejo minha mãe, desejo o corpo de minha mãe, mas para isso eu tenho que vivenciar toda essa relação, um tanto quanto difícil e conflitante, com essa figura de pai. E é nessas fantasias de angústia que a criança vive a dessexualização dos pais. Então, olha a importância de perceber as diferenças dos corpos, de perceber a diferença daquilo que chamamos de masculino e feminino, de quem tem o pênis e quem não tem. O que se vivencia ali? Essa dessexualização dos pais. Chegando aonde? Naquilo que chamamos de resolução da crise edipiana. Importante lembrarmos que até na última aula nós falamos disso, né? O que é essa resolução, né? De que maneira que ela se dá? A princípio a gente acha que não, agora ficarei livre, o Édipo nunca mais vai configurar ou vai de alguma maneira determinar a minha história. Já entendemos que não é bem assim.
Então, nessa fase de resolução da crise edipiana, vivemos o recalcamento dos desejos, das fantasias e da angústia. Ou seja, Freud vai dizer que inconscientizamos isso. A gente perde o acesso na consciência, a capacidade de lembrar de que um dia desejei possuir minha mãe, desejei ser possuído pelo meu pai e desejei também rivalizar com esse pai. Então, essas sensações de desejo, de medo, de angústia, ficam recalcadas, ficam inconscientizadas. Essa resolução também fala da renúncia aos pais como objetos de desejo. Então eu renuncio isso porque, veja, não é uma coisa que me deixa muito seguro, existe um risco grande aí, então é melhor eu, de certa forma, renunciar. E passo então à incorporação dos pais como objeto de quê, gente? De identificação. Então agora eu não quero possuir ou ser possuído. Eu quero me identificar. Eu quero incorporar, de alguma maneira introjetar esses pais. Para que agora, incorporando, eu possa desenvolver e seguir a minha vida com essas identificações, com essas referências. E isso pode gerar uma série de determinações na nossa vida, né? Então imagina que o menino se identificando com o pai, ele vai adotar alguns possíveis comportamentos, práticas e atitudes. Ele se identificando com a mãe, a mesma coisa. Agora, fato é que, de alguma forma, em proporções diferentes, nos identificaremos com os dois. Só que pode ser que um mais, o outro menos, e naturalmente essas identificações, elas, de novo, determinarão a nossa vida daqui, ou melhor, dali para frente. Ok, gente? Ficou claro? Né? Essa lógica aí do Édipo, do Denásio, explicando o menino, naturalmente veremos à frente de que forma que acontece na menina. Eu vi que a Milva escreveu aqui, né? O pai sedutor é percebido por algumas ou alguma ação concreta. Entendo o pai lei e o pai rival, mas fiquei em dúvida sobre o sedutor. Veja, a criança, ela está vivendo aquela fase um tanto quanto erótica, né? No seu corpo. E ela quer vivenciar essa chamada sexualidade, não é? Então o pai, né, que também é um objeto para essa criança, começa a dizer: filho, você é lindo, filho, você é especial para o papai, filho, vem no colo, filho, vem dormir com o papai aqui no sofá ou na cama, filho, hoje o papai vai te dar banho. Então, atitudes que para a fantasia do menino é de sedução. Só que não é só isso. O menino identifica a partir da presença ou ausência do pênis que esse pai é o falo, ou tem o falo. Então veja, eu também tenho esse falo. Então se tem alguma coisa que tem de certa forma essa onipotência, esse poder, é esse pai. E por isso eu entendo ou me sinto seduzido por esse pai. Ok? Ok, Milva? Tati, para eu entender, esse desejo da criança de possuir a mãe seria realmente em ato sexual? E rivalizar com o pai no sentido de adquirir características do pai para seduzir a mãe sexualmente? Veja, o menino de 3, 4, 5, 6 anos,
o sexualmente para ele não é o sexualmente que nós temos agora, ou entendemos agora como adultos, né, Tati? Então, viver a sexualidade. A sexualidade para a criança, ela se resume a uma experiência de prazer, né? E também de ir além desse prazer. Só que como ele está descobrindo no seu corpo partes erógenas, partes que ele pode viver o prazer, então o que ele quer? Ele quer usar. Ele quer que, exemplo, que o pai use aquilo que tem e ele identifica nele. Só que sem ter a noção que nós adultos temos do que é uma prática sexual, né? Bom, a gente na vida adulta, a gente já tem algumas informações, alguns acessos que podemos dizer que em determinados aspectos eles são meio deturpados, né? Do que é uma prática sexual. Então, na cabeça de nós adultos, a gente já imagina o sexo, bom, vou fazer assim, essa posição, dessa forma e tal, né? A criança não tem isso. Então, deseja sexualmente a partir dos corpos, sim, mas não como a gente entende e imagina na vida adulta, ok? Então, importa entendermos essa diferença, né? De que maneira que configura-se o sexualmente para um adulto e de que maneira que configura-se um sexualmente para a criança. A criança é descobrir em meu corpo formas de prazer e quero usar isso com quem? Com quem são os meus primeiros outros, os meus primeiros objetos, mãe e pai. Mas não tem, eu vou dizer, a maldade, ou então as possibilidades de perversões que o nosso repertório de prática sexual tem. Ok? Então, importa entendermos isso. Porque se imaginarmos a criança desejando possuir ou ser possuída, mãe e pai, com aquilo que a gente entende hoje, é assustador, né? É assustador. Caramba, será que eu quis minha mãe assim? Meu, de imaginar já não é estranho? Ai, Aurélia, eu adoro aquela posição sexual. Era assim que eu queria a minha mãe? Cara, é um pouco assustador. Mas lembrem-se, naquela fase você nem sabia que existia esse tipo de posição, que existia esse tipo de prática sexual. Ok? A minha referência é aquela vivida na fase oral. Eu utilizo minha cavidade oral, a minha boca, a minha oralidade para prazer. Levando objetos à minha boca, levando a minha boca a esses objetos. Depois na fase anal. E agora, então, dentro daquilo que é a minha descoberta, o meu genital, aquilo que está ligado a ele. Ok, turma? Ok, Tati? Vi que chegou aqui a Tatiane Mosquela, bom dia. A Letícia Gagliano, bom dia. Deixa eu ver quem mais, a Estelita, a Cidinha. Muito bom. Vamos em frente, gente. Legal. Opa, peraí. Peraí que o arquivo fechou, gente. Só um segundinho. Esse daqui. E cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Tá aqui. Ah, muito bem. Muito bem, agora sim. Seguindo então aqui no livro, página 43. O Édipo da menina. E vamos entender aqui o Édipo da menina. Bom,
tempo pré-edipiano. A menina é como um menino, ok? O que quer dizer como um menino? A gente vai ver aqui de que maneira que se dá esse tempo pré-edipiano, que é como o menino. E veja, na menina a gente já começa entendendo que existe o quê? Um tempo pré-édipo. Tempo da solidão. Que triste, né, gente? A menina sente-se sozinha e humilhada. Diferente daquilo que já vimos no menino. O tempo do Édipo. Opa! O tempo do Édipo. A filha deseja o pai. Então, olha que interessante. Antes de viver o Édipo, a menina vive dois tempos. O do pré-édipo e o da solidão. Para que depois ela viva o tempo do Édipo. Resolução do Édipo. A mulher deseja um homem. A mais feminina A mais feminina das mulheres tem sempre o pai dentro de si. Então o pai habita essa menina, né? E vamos também entender isso. Por que a mais feminina das mulheres? A gente vai entender isso. Resumo da lógica do Édipo da menina. Então a gente agora se depara com o resumo, que é o que acabamos de ver no menino. Já deu para entender, turma, que é diferente daquilo que acontece no menino? Alguns até dizem que o Édipo, o processo Édipo, que envolve esse pré-édipo na menina, é muito mais complexo, né, do que acontece no menino, ok? Mas vamos lá. Antes, deixa eu só ver aqui a pergunta da Tati. Então, a criança buscava rivalizar com o pai para obter a atenção da mãe, que é seu primeiro objeto de amor, buscando ali a sua sexualidade, que pode se referir a outros prazeres. Na verdade, ela rivaliza com o pai, o menino rivaliza com o pai, não para obter a atenção da mãe simplesmente, né? Mas para possuir essa mãe, e para ter essa mãe só para ele. Então não é só ter a atenção, né? Embora eu tenha entendido o que você disse, mas é mais do que atenção, é posse. Essa mãe é minha e de mais ninguém. E aí com ela eu vou viver a minha sexualidade, que é essa infantil, ok? Vamos lá. Tempo pré-edipiano. A menina é como um menino. E vamos entender isso. Vou dar sequência à nossa lenda metapsicológica, descrevendo-lhes os 4 tempos do Édipo feminino. Que é aquilo que disse, acho que na última aula, né, gente? Eu não sei por que não está funcionando. Aí, ó. Que é o que disse na última aula. Nem sempre, né, a gente estudando o complexo de Édipo dentro de uma proposta freudiana, a gente consegue se aprofundar, né? Exemplo nos tempos, né, que veremos aqui no Édipo da menina. Então, importante, né, de novo, esses nossos encontros aqui, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Então, existem esses 4 tempos do Édipo feminino. Vocês vão logo perceber que entramos em um mundo completamente diferente daquele do Édipo masculino. Bom, já entenderam, né, gente, que é completamente diferente? Inclusive, a sexualidade para o menino é completamente diferente da sexualidade da menina, né?
Ao passo que em um menino de 4 anos coexistem 3 desejos incestuosos. Então nós vimos lá possuir, ser possuído e oh, meu Deus do céu. E eu vou abrir mão disso daqui, eu não sei porquê, gente. Ele está me dando essa opção sem que eu queira. Então, possuir, ser possuído e suprimir. Quem? O outro. Na menina da mesma idade, há apenas um desejo incestuoso. No início, o de possuir a mãe. Então, nesse aspecto, o Násio está dizendo assim, olha, é exatamente igual no menino, nesse aspecto. Qual, Aurélio? De possuir essa mãe. Seguido mais tarde pelo de ser possuída pelo pai. Então, veja que, diferente do menino, né, que deseja possuir, deseja ser possuído, mas também de rivalizar, o que temos na menina? Possuir a mãe e mais tarde ser possuída pelo pai. Eu disse possuir a mãe, ainda que isso lhes pareça estranho para uma menina. A esse propósito, um esclarecimento. Se respeitamos a acepção corrente da palavra Édipo, como a atração erótica da criança pelo genitor do sexo oposto, não podemos dizer que a menininha que deseja possuir a mãe esteja no Édipo. Ela vive antes um pré-Édipo, considerado necessário para acessar o pai e entrar efetivamente no Édipo. Então veja, a proposta do Édipo é essa, que o menino busca, ele deseja, ele fantasia possuir essa mãe. Então, a proposta que o Freud nos traz lá do mito do Édipo, ela se encaixa muito bem naquilo que é o menino, ok? Então, é necessário uma espécie de adaptação, de releitura, para entendermos esse Édipo da menina. É como se, imagina assim, né? Existe uma obra, uma peça de teatro, Édipo, aonde é encenada, né, por um menino, uma mulher e um homem. E essa peça, então, ela é universal. Universal no sentido de alcance. Todo mundo tem acesso a isso. E vai fazer total sentido para quem é homem ou para os meninos. Bom, esse diretor, esse autor dessa peça, ele identifica esse sucesso e diz assim, e precisamos adaptá-la à menina. Porque adaptando vai fazer todo sentido também. Aí o que faz? Adapta esse enredo original, se podemos dizer assim, para esse que vai alcançar também as meninas, ok? Então há uma espécie de adaptação aí, não é por aqui. Cadê, gente? Aqui. Muito bem, portanto, é sexualizando inicialmente a mãe que a menina poderá em seguida sexualizar o pai. Então o caminho é mãe, depois o pai. Eis porque Freud chama a etapa preparatória da sexualização do pai de fase pré-edipiana. Já o menino não precisa dessa fase preliminar, uma vez que deseja desde logo o genitor do sexo oposto, isto é, a mãe, e a mãe será o único objeto de seu desejo edipiano. Ou seja, a ideia do Édipo é desejo pelo sexo oposto. Freud observa que a menina não vai direto para o pai, ela também começa pela mãe.
Logo, a lógica do Édipo de desejar o sexo oposto precisa ser, de novo, alterada, adaptada. E assim ele vai chamar essa fase de fase pré-edipiana, fase pré-Édipo. Acabo de dizer que o menino sempre tem a mãe como objeto, apesar de, a propósito da fantasia de sedução do menino, ter-lhes mostrado que o pai também pode ser objeto do desejo do filho. Entretanto, classicamente falando, deveríamos dizer que o menino deseja apenas um único objeto sexual, a mãe, ao passo que a menina deseja ambos, antes a mãe, depois o pai. Estamos na aurora do século XXI e sou obrigado a evocar as incontáveis e apaixonantes discussões travadas pelos psicanalistas nos anos 1930 acerca da importância da fase pré-edipiana na vida de uma mulher. Deixa eu só fazer aqui uma pausa, gente, porque normalmente essa fala aqui do Násio, dizendo que o menino ele deseja possuir a mãe e pode, né, desejar ser possuído pelo pai, mas que, na verdade, o objeto de desejo do menino é a mãe. Bom, então veja, se ele deseja a mãe, deseja ser possuído pelo pai, por que que o objeto é só a mãe? Porque o Freud vai dizer que esse menino, ele tem uma espécie de um episódio de desejo de fustigação, né? Ou seja, é algo como se fosse uma experiência rápida ou momentânea, que necessariamente não acontece para todos os meninos da mesma forma. Então, é preciso que em um processo de análise se investigue de que forma que esse menino que está ali no processo de análise vivenciou isso com o pai. Esse desejo de ser possuído. Ele se percebeu em algum momento diante dessa sensualização do pai? Qual foi a intensidade? Do tipo, no meu caso, né, que cresci sem ter o pai ali em casa de forma meio presente, eu desejava ser possuído pelo pai. De que forma? Que esse pai aparecesse e dissesse assim: filho, eu gosto de você. Filho, vamos dar um rolê? Filho, vamos andar, vamos passear, vamos brincar? Né? Então, há ali uma experiência, né, que se dá para o menino, mas que, por exemplo, ela pode ser rapidamente desconstruída ou, de certa forma, nem ser experimentada se esse menino ele tem um pai, exemplo, dentro de casa, que é extremamente agressivo. Do tipo, será que eu quero ser possuído de fato, meu, por esse pai que não vai me dar o prazer que eu busco? Por que será que esse pai que não está presente não se torna esse objeto de desejo? Porque eu ouço tanto falar desse pai, que ele não é bom, que ele foi embora porque isso, porque aquilo, que eu então não faço nem questão. Então, veja, estou dando aqui exemplos, né, gente? Que no processo de análise a gente pode perceber que acontece. E acontece de formas diferentes e com intensidades diferentes. Mas qual que é o objetivo do menino? E possuir a mãe. Por quê? Porque ela é o objeto. Ela é o objeto. Ok, gente?
Muito bem. Com efeito, essa fase é essencial para compreendermos a problemática das pacientes neuróticas que recebemos todos os dias. Quando escuto uma mulher, penso sempre na relação dela com a mãe. E, paralelamente, quando escuto um homem, penso mais frequentemente em sua relação com o pai. Olha que interessante isso. Claro que estou em vias de expor uma teoria do Édipo, mas gostaria de fazê-los perceber a incidência do Édipo na clínica e, sobretudo, fazê-los compreender que o problema das neuroses reside no difícil retorno à idade adulta de um Édipo invertido. Então a gente se depara aqui já com um novo termo, né? Édipo invertido. Isto é, do que era na infância a atração sexual pelo genitor do mesmo sexo. Deixa eu tentar grifar isso aqui, gente. Possível que eu não... Aí, ó. Então, assim, o Násio está nos trazendo aqui aquilo que chamamos de Édipo invertido. Por quê? Porque no Édipo, o menino, ele deseja possuir a mãe, o sexo oposto, ok? Só que o menino, ele pode não só, né, ter como objeto essa mãe, mas ele pode inverter esse Édipo, passando ao quê? A desejar o pai, o do mesmo sexo. Assim como a menina, ela vive o pré-Édipo, onde ela deseja quem? Possuir a mãe. Aí ela vai passar a desejar o pai. E vamos entender de que forma que isso se dá nesses tempos aí, né? Só que durante essa fase pré-edipiana, a menina não deseja alguém que é do mesmo sexo? Logo, isso não é o Édipo. O Édipo formal, o Édipo como ele se propôs, né? Isso é chamado de uma espécie de inversão. Ok até aqui, gente? Por quê? Porque a menina, antes de ir para o pai, desejar o sexo oposto, ela deseja alguém do mesmo sexo. E vamos guardar isso e vamos em frente. A menina se neurotiza, portanto, mais facilmente, a partir de sua relação com a mãe. E o homem se neurotiza mais facilmente a partir de sua relação com o pai. Uma pausa aqui. Veja, o menino se neurotiza mais em relação ao pai. Não estamos falando daquilo que seria invertido, porque o Édipo é buscar o sexo oposto, desejar o sexo oposto. Por que então a menina se neurotiza mais com a mãe? Por conta do Édipo invertido, porque ela está buscando alguém do mesmo sexo. Há aí uma espécie de conflito psíquico. Então na clínica a gente vê muito isso, né? A rivalidade do menino em relação ao pai, o desejo de ser igual ao pai, o desejo de alguma forma, dar continuidade ao que o pai faz ou ao que o pai é. Enfim, esses conflitos ligados a essa figura paterna. Enquanto a menina, a gente observa muita rivalidade com a mãe, né? Eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser mais que minha mãe, eu quero mãe, mãe, mãe. Lógico, não é regra, né? Mas há uma observação clínica, isso desde Freud, que é assim que normalmente acontece. Então, eu acho muito interessante essa indicação do Násio,
que não é uma regra, né, gente? Mas essa indicação de quando ouço uma mulher, eu ouço, de certa forma, buscando o quê? As bases neuróticas, os motivos neuróticos, ali na relação com a mãe. Enquanto ao ouvir um homem, eu busco essas experiências, essas relações, enfim, essas neurotizações ligadas ao pai. Ah, isso impede que eu ouça a menina em relação ao pai, Aurélio? De forma nenhuma. De novo, é uma indicação que o Édipo, que o Násio, ele utiliza e que vamos entender aqui que ela faz sentido e pode nos ajudar muito na clínica. Então a menina, assim, voltando aqui, deveríamos dizer que a neurose masculina resulta de uma fixação do filho pelo pai. E a feminina, de uma fixação da filha pela mãe. Se, como analista, você escuta um homem neurótico, pense sobretudo no pai dele e na presença de uma mulher neurótica, pense antes em sua mãe. Então, um homem neurótico, vamos pensar sobre o pai. Na mulher neurótica, vamos pensar em mãe. É interessante isso, gente, porque a lógica normalmente a gente entende como outra, né? Porque logo a gente imagina que, bom, se o menino deseja mãe e não possui essa mãe, vamos elaborar essa não posse, né? Agora, o que pode impedir, o que impede essa não posse? O pai. Então, é mais ou menos assim, né? Eu quero comer um lanche X. E aí, sei lá, estou no restaurante ao lado de Estelita e de Camila Mota. Aí, a hora que eu vou pedir o lanche, as duas se unem e dizem assim: não, Aurélio, esse você não vai. Eu falo, mas por quê? Porque, sei lá, o seu colesterol está muito alto. E olha o que tem esse lanche. Tem bacon, tem não sei o quê, nanana. O que me neurotizou, gente? A priori. A repressão que Estelita e Camila colocaram sobre mim. De certa forma, não me permitindo. De certa forma, gerando um medo, né? Caramba, se eu comer esse lanche... Pô, elas me impediram. Assim como a menina em relação à sua mãe, né? Então, veja, há uma necessidade de entendermos essa proposta do Násio. Ela não faz sentido, gente? Ela faz muito sentido. Não é que não terá que ser elaborado em processo de análise o desejo pela mãe, lógico que deve. Mas esse olhar é muito importante, ok? Seguindo. Bom, deixemos agora a clínica e consideremos por um instante a expressão consagrada entrar no Édipo. Quando diremos que uma menininha entra no Édipo? Nossa resposta é diferente da relativa ao menino. Este entra diretamente no Édipo, porque desde logo deseja sua mãe, e abandona o Édipo quando deseja outra mulher, que não sua mãe. Ele sabe que é muito perigoso, que é errado, uma série de sensações que já vimos. Então, o que ele faz? Bom, abro mão dessa mãe e vou em busca de uma outra. O Édipo,
desculpa, a menina, por sua vez, entra no Édipo. Isto é, sexualiza seu pai após ter atravessado a fase pré-edipiana, durante a qual sexualiza e depois rejeita sua mãe. E abandona o Édipo quando deseja outro homem, que não seu pai. Ok até aqui, gente? Muito bem. Uma segunda dissimetria entre o menino e a menina diz respeito à velocidade com que eles saem do Édipo. O menino, como vimos, dessexualiza simultaneamente seus dois genitores, de maneira rápida e brutal. Por quê? Medo, né, gente? O medo faz com que, tô fora, vou queimar o chão daqui, vou fugir disso. Ao passo que a menina dessexualiza primeiro a mãe e só depois, mais tarde, muito lentamente, separa-se sexualmente do pai. O menino sai do Édipo em um dia. A menina precisa de muitos anos. Uma vez eu li, não vou me lembrar agora o nome do autor lá do texto. Ele disse assim, será que se dá assim na menina, por observarmos na menina uma afetividade maior? Né? Ou será que isso se explica ao observarmos que a mulher ela se compromete mais com o que diz respeito às afetividades ou aos sentimentos que ela tem, ao passo que o menino não, que o homem não, né? Enfim, há aí uma problematização, há aí uma possível discussão que eu penso que é interessante, né? A gente observar. Agora, o tempo é diferente. O tempo é diferente. Porque o menino, ele tem medo. E o medo nos faz o quê, gente? Nos faz correr, nos faz parar, nos faz fugir, né? Mesmo diante da angústia da perda ou da possível perda. Enquanto a menina, ela tem que necessariamente viver esses processos, né? Primeiro com a mãe, depois vem com o pai, e isso leva anos. Estão entendendo agora, meninas, o porquê de algumas coisas? Muito bem. Seguindo aqui. Mas voltemos. Desculpa aqui, gente. Assim, poderíamos dizer que o menino torna-se homem de uma tacada só, ao passo que a menina torna-se mulher progressivamente. Aí a gente pode ler isso e entender assim, mas não é muito assim, né, Aurélio? Porque há inclusive estudos que dizem que a mulher amadurece mais do que o homem e até mesmo mais precocemente que o homem. Eu entendo isso, gente. Veja, se a gente faz uma mudança da noite para o dia, a possibilidade de não ser precipitada e mal feita não é muito maior? Enquanto se você faz uma mudança de forma mais processual, não existe uma possibilidade muito maior de alguma maneira, dar mais certo? Então, essa é uma observação de Aurélio, tá, gente? Se vai fazer sentido, é outra história. Mas isso de alguma maneira me ajuda a entender um pouco mais esse processo, se podemos dizer assim. Então veja, mas voltemos ao período pré-edipiano. O que é o período pré-edipiano?
a menina desejando possuir a mãe. Quando a menina deseja a mãe como objeto sexual, adotando perante ela a mesma atitude que o menino edipiano. Assim como ele, ela julga deter um falo e mostra, por seus comportamentos, ser guiada por fantasias de onipotência fálica e prazer nas quais desempenha um papel sexual ativo em relação à mãe, igual ao menino. Exatamente como o menino, ela se sente feliz, forte e orgulhosa. É curiosa, às vezes voyeurista, exibicionista e também agressiva. Em suma, durante esse período, a menina é animada pelo desejo incestuoso de possuir a mãe. Regozija-se por tê-la toda para si e adora uma posição nitidamente masculina, similar ao do menino. Então, aquilo que o menino vive no Édipo, a menina vive no pré-Édipo. E guardem isso, gente. O que o menino vive já no Édipo, a menina vive no pré-Édipo. Ok até aqui? Muito bem. Segundo tempo. Tempo da solidão. A menina sente-se sozinha e humilhada. Ora, ocorrerá um acontecimento crucial, que ofuscará o inocente e insolente orgulho da garotinha radiante por se sentir onipotente. Da mesma forma que o menino descobre, visualmente e angustiado, a ausência de pênis no corpo feminino, a menina constata a diferença de aspecto entre seu sexo e o do menino. Então, nesse tempo, já se percebe as diferenças. Enquanto o menino se angustia por ver que a menina ou que o outro não tem, a menina agora descobre que ela não tem, né? A reação da menina é imediata. Fica decepcionada por não ter o mesmo apêndice que o menino. Ele tem alguma coisa que eu não tenho. Até então, fiava-se em suas sensações de poder vaginal e clitoridiano que a confortavam em seu sentimento de onipotência. Agora que viu o pênis, duvida de suas sensações e julga que a fonte do poder não está nela, mas no corpo do outro, do sexo do menino. Nós falamos disso já em outra aula, né, gente? O porquê que estruturalmente nós temos, né, essa ideia, né, ou essa realidade, né, que eu chamo de fantasia do patriarcado, né, do machismo, porque na fantasia, a partir desse momento, entendo que o menino, eu tenho e por isso eu sou. E a menina, ao descobrir que ela não tem, eu não sou, né? Então o menino passa a sua vida querendo manter exatamente isso, esse falo que é fantasioso, enquanto a menina passa a viver a sua vida em busca de um lugar ao sol, não é? E até que se viva um processo de análise, essa fantasia não deixa de existir. Quando eu vivencio um processo de análise, eu, menino, vou descobrir que qual que é a garantia que isso me dá? Nenhuma, né? E passo a entender que essa menina que não tem esse pênis, símbolo do falo, caramba, ela, em muitos aspectos, ela é melhor do que eu. Enquanto a menina, no processo de análise, ela também
tem a possibilidade de desconstruir essa ideia de que ela não é, de que ela não pode, de que ela não tem. E começa a olhar o menino que então tem, poxa, não é tudo isso. Então, a relação, né, de ser objeto e ser esse objeto de desejo versus ser um objeto desejante vai tomar outra forma. Então, é mais ou menos assim, né? O que deseja uma mulher? Deseja desejar, não é? O que permite, ou melhor dizendo, o que possibilita a mulher então desejar? Entender, elaborar essa questão edípica. Para que então agora eu passe a me posicionar da forma que de fato sou e que até deve ser. Enquanto o homem, ele passa a entender que ele não é a última bolacha do pacote, que pode fazer o que quer, do jeito que quer, e a mulher se submete. Eu gosto de pensar, gente, que esse é um dos principais efeitos de um processo de análise. Ficar claro para o homem e para a mulher essa realidade, que até então era uma fantasia, de que sou e de que não sou. Só que se isso for mal elaborado, não ficaremos apenas nesse estruturado modelo de machismo e de patriarcado. Há um momento em que isso começa também, gente, ir para um outro lado, que é o que normalmente a gente observa na clínica. E nem precisa ir para a clínica. Do tipo, esse final de semana nós tivemos o nosso curso, né, de estruturas psíquicas e seus manejos com a Joyce Hilário, e depois a gente tem aquele famoso after, né, onde a gente se reúne ali e tal, e lá estava com um grupo de mulheres, e a fala, as queixas das mulheres que ali estavam era a mesma. Parece que eu assusto os homens. Os homens não dão conta. Os homens correm. Ok, isso é base daquilo que já vimos lá no Édipo do Menino. Mas o que se observa é que se isso não for bem elaborado, a gente vai para um outro extremo, né? Onde o homem, ele se acovarda por demais e a mulher pode se agigantar por demais. Então, são variações que esse Édipo mal elaborado, ele pode gerar não só no indivíduo, né? Mas também, gente, nas relações entre os indivíduos. E é por isso que eu digo, né, que psicanálise para todos, né? Porque assim a gente pode ter a expectativa de reverter esse quadro que é trágico, tanto para mulheres como para os homens, ok? Em intensidades diferentes, naturalmente, mas é trágico. Então, o Édipo nos ajuda a ter esse olhar, né, sobre esse todo, gente. Não é só o indivíduo, mas de que maneira que isso afeta e atinge o todo da sociedade, ok? Muito bem. Voltando aqui para o livro. Então, o impacto da visão do pênis, portanto, foi mais forte que a manifestada em suas sensações erógenas. Ou seja, caramba, eu não ter o pênis gera um impacto
muito mais significante do que aquilo tudo que eu vivenciava com aquilo que tenho, com a vagina e com o clitóris. A menina vê-se assim dolorosamente despossuída, pois o cetro da força não é mais encarnado por suas sensações erógenas, mas pelo órgão visível do menino. Eu também entendo que podemos, a partir disso, e dessa vivência, desse tempo na menina, entender o porquê que muitas mulheres abrem mão do prazer, abrem mão de vivenciar no seu corpo o prazer que podem viver. Mas enfim, o que isso quer dizer, Aurélio? Não é comum, gente, não é comum ouvirmos de mulheres nas clínicas, né? Nas nossas clínicas, que eu nunca tive um orgasmo. Eu tenho um orgasmo a cada X tempo. Isso para mim é difícil. Eu me vejo muitas vezes tendo que dar prazer ao meu parceiro, não tendo prazer. É o discurso da menina, que ao perceber que ela não tem o tal do falo, do pênis, então aquilo que eu vivo, essas sensações erógenas que eu tenho, elas não têm valor. Que triste, né? E por isso a importância da análise. Para que eu entenda, para que eu recupere, quem sabe, aquilo que é meu e desfrute da melhor maneira. Sem ficar mirando de forma inconsciente o que eu não tenho. O que eu não sou. O que ninguém pode me dar, porque nada é suficiente. Que não é muito o discurso da neurótica histérica? Então, olha a importância de novo do Édipo. Olha como vai fazer sentido o que o Freud fala. Édipo, o núcleo, a base de toda a neurose. Mas vamos em frente, né? Agora o falo está no outro e assume doravante a forma de um pênis. Então a menina agora entende que esse tal desse falo, dessa onipotência, não está nas sensações erógenas, no que eu posso viver e sentir no meu corpo, mas está num tal de pênis, que está no outro. É então que brutalmente uma imensa ilusão desmorona, provocando um pungente dilaceramento interno. E parece aqueles filmes de drama profundo, né, gente? Eu lendo isso, eu fico imaginando, caramba, se eu fosse uma menina e não existisse o recalque, caramba, será que eu daria conta disso? De enfrentar isso de forma consciente, sem nenhuma ação de mecanismo de defesa, como o de recalque, o de repressão? Será que você, menina, daria conta de viver isso? Porque esse termo que o Nazi usa, né? Dilacerante, é muito forte. É uma experiência muito forte. Me lembra daquela música, né? Meu mundo caiu.
Caramba, e agora? Mas vamos em frente. Chamo essa fantasia na qual a menina sofre com a dor de ter sido privada do precioso falo de fantasia de privação. Ou, mais exatamente, fantasia da dor de privação. Enquanto o menino vivia a angústia de ter a perder, a menina vive a dor de ter perdido. Enquanto o menino teme uma castração, a menina se ressente de uma privação. Olha como isso tudo, né, explica exatamente essas relações, né, que já citamos entre homens e mulheres, né, de forma como em relacionamentos afetivos e sexuais, mas como sociedade, né, como ocupar espaços, lugares, né. Lembrem-se, a fantasia que levou à resolução do Édipo no menino é uma fantasia de quê? De angústia. Temendo perder o falo, venerado que julga deter, e é tudo fantasia, importante reforçarmos isso, o menino é levado a preferir o pênis à mãe. Para a menina, é radicalmente diferente. Ela não tem medo de perder, uma vez que acaba de constatar que não tem pênis e que nunca o terá. Eu observo, gente, e alguns até vão dizer assim, mas isso tudo é no campo do comportamento, né? Eu diria que não é no campo do comportamento, embora envolva isso. Eu diria que é no campo do sintoma, né? Veja, em relacionamentos, né, do tipo hétero, a gente observa que o homem ele tem uma falta de capacidade, né, de avançar diante de algumas impossibilidades que a mulher ela compensa com uma capacidade de não, vamos em frente, mesmo não tendo. Então é mais ou menos assim. O nosso filho, em algum momento da vida, ele deixou de ser aquele homem honesto e se enveredou em caminhos não muito legais. Acabou preso. O pai olha e diz o quê? Eu tô fora. Ou vou ficar aqui de bastidor. O que faz a mãe? Tá bom, a gente não tem o filho que a gente gosta, mas eu vou para cima, eu vou em busca, eu vou estar lá, eu vou... Em situações em que o homem do tipo, ele perde o emprego. O que normalmente a gente observa nas mulheres? Ok, não temos, mas não temos hoje. Vamos junto. A gente vai conquistar, a gente vai caminhar. Isso é muito comum observarmos. Aliás, que é muito comum também no discurso da mulher, ao se unir a alguém para um relacionamento, vamos conquistar juntos. Enquanto o homem, de alguma forma, o que ele fantasia, o que ele idealiza? Quando eu tiver, aí a gente junta os trapos. Deixa eu primeiro ter, deixa eu primeiro isso, deixa eu primeiro aquilo. Lógico, isso não é regra, né? Mas tem muito a ver com exatamente essa vivência, esses tempos edípicos que menino e menina vivem. Cecília Coimbra,
Aurélio, então nós mulheres estamos fadadas a essa angústia de não ter esse pênis? Eu diria que fadada, eu não sei se fadada, né? Porque isso pode ser elaborado em um processo de análise. E isso bem elaborado em um processo de análise, eu entendo que esse termo fadada, né? Ou ele pode de alguma forma desaparecer, ou até mesmo ser tão diminuído que não compromete mais, né? Mas entendo também que é algo que e faz parte, né, do desenvolvimento da menina e que de quando em quando isso pode surgir com mais ou menos força, né? E a menina ela terá que enfrentar isso, porque isso envolve muita coisa, né? Isso envolve muita coisa. Não é só no que diz respeito, sei lá, a dinheiro, a posses, a bens, mas isso fala do corpo, isso fala do formato do corpo, né? De possíveis tentativas de compensações, né? Do tipo, sei lá, já vi na clínica, eu preciso ter os seios X ou Y, porque na verdade assim estou tentando compensar a ausência D. Eu preciso ter o glúteo, a bunda X ou Y, porque assim eu. Então veja, é motivo de elaboração, né? E cada uma vai, de alguma maneira, elaborar de uma forma e resolver ou amenizar isso de uma forma, ok? Assim como o menino, né? Que acha que tem, que acha que tem, que acha que tem, do tipo. Porque o meu pênis é menor e aí eu vou fazer uma cirurgia para aumentar o pênis. Então, porque assim, então, vou ter a onipotência do falo. Mas baseado em que isso? Não é baseado na menina que não tem. É baseado no outro que tem. Entendem o porquê que surge a neurose do menino em relação ao pai? Do homem em relação ao outro? O carro dele é 2.0. O meu é 1.0. Eu sou menos. O pênis... essas informações, né, que eu não sei até que ponto que elas são boas e necessárias. O tamanho do pênis do homem brasileiro é média de tanto. Quem tem mais é porque eu sou... E quem tem menos entra em desespero, porque como assim, né? Então, veja, são formas de sofrer, gente, diferentes, mas que envolve isso, né? Muito bem, ao contrário do menino, ela nada tem a perder. Não, ela não receia perder. Não sofre de angústia, sofre de dor, a dor de ter sido privada. Vejam, a angústia prevalece no menino e a dor na menina. Mas dor por quê? Claro, dor por ter sido privada de um objeto inestimável que ela julgara possuir, mas sobretudo por ter sido enganada. Enganada. E a gente vai entender por que enganada. E olha, gente, abrindo aqui outro parênteses, né? Porque a gente está aqui para, enfim, ilustrar, né, da maneira mais real e do dia a dia isso tudo, né? É comum também ouvirmos, né, na clínica assim, do tipo, homem que relata uma traição. Ele fica indignado porque é como se ele tivesse perdido o poder, né? O que levou ela ou ele buscar um outro? Será que o que eu tenho não é suficiente? Mas a mulher, ao relatar
né, algum tipo de traição, ela demonstra tamanha indignação por ter sido enganada. Do tipo, de novo, já vivi isso lá atrás. Já fui enganada. Mas de novo, não. Aí não dá. Se ele tivesse me contado, se ela tivesse dito do tipo, talvez, mas me enganou. Faltou com a verdade. É um discurso diferente. E do tipo assim, né? Eu já ouvi uma vez, Aurélio, mas você é muito freudiano nesse negócio de complexo de Édipo. Sou, gente. Sou muito freudiano nesse... Porque eu vejo na clínica, né? Exatamente isso tudo, né? E penso no complexo de Édipo exatamente buscando aquilo que a gente lida diariamente na vida do sujeito que ali está, do analisando que ali está, mas também na sociedade, exatamente essas bases aí, né? Então, de novo, acho isso muito necessário. Sim, a menininha sente-se enganada. Alguém todo-poderoso teria mentido para ela, fazendo-o acreditar que ela detinha o falo e que o conservaria eternamente. Veja, gente, teria mentido, porque fala de fantasia. Mas quem é esse alguém, se não sua própria mãe? Uma mãe ontem onipotente e que agora se revela impotente para lhe dar um falo que ela própria não tem, nem nunca teve. Minha mãe me enganou. Sim, sua mãe também é tão desprovida quanto ela, merecendo apenas desprezo e recriminações. Entendem o porquê que a relação da menina, ao ouvir uma mulher, é necessário partirmos da relação com a mãe? Porque essa mãe me enganou. Essa mãe me enganou. E eu lembro de um caso, gente, de uma analisanda, que ela trazia muito pai para análise, muito pai, porque o pai, ele traiu a mãe, porque o pai, desde pequeno, era um galinha, e etc, etc. Bom, naturalmente, em algum momento, essa mãe iria aparecer. E ela começou a aparecer muito como vítima. Vítima de um homem que traía, e etc, etc. Bom, chega um momento em que, na análise, ela solta, né? Se eu fosse minha mãe, eu não permitiria isso. E aí, aquele momento que a gente, de alguma forma, né, espera aquele manifestar, aquela deixa do analisando, para ajudá-lo a pensar, né, a respeito de tudo aquilo, de toda a tese que ele vem ou ela vem apresentando. E aí, o porquê que você não faria ou não permitiria? Igual a sua mãe fez ou permitiu? Aí ela segurou. E eu fiquei naquele silêncio que os analisandos adoram, né? Porque minha mãe é fraca. Aí, gente, aí veio, né? Aí veio a mãe. Do tipo, o meu problema é com a minha mãe que se submeteu a tudo isso, papapá, papapá, papapá. E ela, em muitos aspectos, se via como a mãe, por conta da identificação, né? Então ela sofria em ser o que ela era por
perceber que ela era muito parecida com a mãe. E a mãe era essa fraca, era essa... Então, foi necessário primeiro elaborar essa mãe, para depois voltar para o pai. Até porque o marido dela, segundo ela, tinha atitudes muito semelhantes à da mãe. Então, essas vivências na clínica ajudam a gente a falar, caramba, isso que o Násio ele está dizendo faz muito sentido, né? Seguindo, gente. Cadê onde que eu parei? Nunca teve. É nesse exato instante que, despeitada, a menina esquiva-se da mãe e, em sua solidão, fica furiosa por ter sido privada e enganada. A dor de ter sido privada e a de ter sido enganada não passam, na verdade, de uma única e mesma dor, a qual chamo dor da humilhação. Isto é, sentir-se vítima de uma injustiça e julgar a autoimagem ferida. Aqui a privação e o amor próprio ferido confundem-se em um único sentimento, o de humilhação. A experiência da privação foi vivida como uma ofensa irreparável ao legítimo orgulho de possuir o falo, como um golpe humilhante infligido em seu narcisismo. Havíamos dito que para o menino, o objeto narcísico por excelência é seu precioso órgão, o pênis, falo, e que sua opção por salvá-lo leva-o a renunciar aos pais, certo? Muito bem. Para a menina, ao contrário, o objeto narcísico por excelência não é a parte de seu corpo, é o seu amor próprio, a imagem cativante de si mesma. É por isso que a dor de ser enganada e privada, ela é um tanto quanto devastadora. O falo para a menina não é o pênis, mas a imagem de si. Será que isso explica, né, gente, alguns exageros que a gente vê? Não que em homens a gente não veja, né? E aliás, que a gente vê bastante. Mas será que isso não explica muito essa relação, né, com a estética que a mulher tem? E vale lembrarmos e pensarmos, gente, que o mercado estético no mundo é um dos mercados mais ricos e que movimenta as economias dos países de forma absurda, né? Desde, sei lá, um esmalte, um batom, até os procedimentos cirúrgicos, né? Então veja, há aí, enquanto no homem medo de perder, há na mulher dor de ter sido enganada e de ter sido privada. E aí, importante, né? Pensarmos e até mesmo levarmos para a nossa análise, no caso, os homens que estão aqui assistindo essa aula, né? Que fica aqui gravada. E esse medo, hein, já foi elaborado? O quanto já foi elaborado? E vocês, meninas, essa dor de ter sido enganada, de ter sido privada, já foi elaborada? O quanto foi? Porque isso é uma fantasia.
É uma fantasia. Ah, que colocaram em mim. É mais fácil a gente terceirizar, né? Uma fantasia que eu criei, que eu desenvolvi. Que pode ter sido muito potencializada, né? Meio pelo pai ou pela mãe, ou por quem ali fez essa função materna e paterna. Mas que eu desenvolvi. E chega um momento, né, no princípio da realidade, que eu tenho que assumir isso, né? Bom, de que maneira que eu vou continuar lidando com isso? Vivendo com isso? Porque talvez isso esteja comprometendo a minha vida, né? No que diz respeito ao quê? No que diz respeito a tudo, né? A todas as áreas da minha vida e etc. Não é um tema, gente, a ser muito bem trabalhado no nosso processo de análise? Especialmente para nós que nos dispomos, né, a desenvolver a função de psicanalista, de psicanalizar um outro, que necessariamente vai ter que olhar para tudo isso, né? Então, entendo que está aí um tema muito crucial para o nosso processo de análise, né? Que é bom não desprezar. E nem mesmo falar assim, não, já falei uma vez, né? Então agora já deu, já dá para seguir a vida. Será? Bom, o falo para a menina, então, não é o pênis, mas a imagem de si. Ora, a reação imediata ao amor próprio ferido é reivindicar à mãe o que lhe é devido e se queixar do prejuízo que sofreu. Apenas mais tarde, quando a filha desejar o pai, chegará a época da da reparação, da pacificação e da reconciliação com a mãe. Por ora, a menininha está só, pois não tem mais pais para quem se voltar. Rejeitou a mãe e ainda não recorreu ao pai. É um período de negra solidão, em que a menina chora seu narcisismo ofendido. A gente observa em mulheres adultas ainda essa vivência pré-edípica de dor, de engano e de privação, né, de ter sido enganada e privada, e com as mães. E não só com as mães, mas como objetos substitutivos, extrema dificuldade de relacionamento com outras mulheres, com a chefa, com as amigas, enfim, figuras femininas que se projeta essa mãe fantasiada, essa mãe mal elaborada. Assim como observamos nos meninos, essa rivalidade com outros homens que ocupam também esse papel de objeto substitutivo na figura de um chefe, de um patrão, sei lá, de um amigo, né? Que penso e insisto que é importante observarmos no nosso processo de análise, porque isso necessariamente vai surgir no processo de análise com os nossos analisandos e analisandas. Ok, turma?